Tânia, pode começar a gravar. Bom dia, boa tarde, dependendo do local onde estamos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de agora estarmos juntos para conversarmos um pouco, né, um debate sobre planos, metas e financiamentos da educação superior em Moçambique. Isso é maravilhoso para nós que estamos aqui no Brasil e os que estão em Portugal, a gente poder ter acesso a como que se dá, né, esse movimento dentro de outro país, em Moçambique. Temos agora o prazer de ouvirmos José Hamilton Joaquim. Eu vou fazer a leitura do currículo dele para ele proceder ao início da sua fala, a quem já agradecemos por ter aceitado fazer parte desse conjunto. Acho que nossa amiga Jucinei teve algum problema na internet, né? Aqui como coordenadores, né, Luiz? Acho que podemos dar início. Eu vou pedir à professora Luísa, que conhece muito mais o José Joaquim, para apresentá-lo, para que ele possa dar início à sua apresentação. Penso, talvez seja de aguardar um pouquinho, porque a Jucinei vai reentrar, mas quer dizer, o José Milton é professor na Universidade Eduardo Mondlane, portanto, tem uma experiência, portanto, ligada a esta universidade, portanto, começou na área da economia e sociologia, mas, portanto, tem trabalhos também na área da educação, e se tem preocupado em seguir, quer na área da sociologia, mas também das questões das políticas de financiamento sobre a educação. Penso que ela irá tentar entrar de novo. Estes são os problemas digamos, do online, não é? Tanto nos aproxima como nos causa, digamos, grandes desafios, não é? Portanto, e muitas vezes temos que, digamos, olha, ela já está entrando, a Jucinei já está a chegar. O Hamilton Joaquim fez o seu doutoramento aqui no Instituto Superior de Economia e Gestão, onde nos conhecemos, não é? E que trocamos, digamos, trabalhos conjuntos. Jucinei já está aqui e, portanto, poderá continuar a fazer a apresentação do percurso académico e científico do Hamilton Joaquim. Passo-lhe a palavra. Obrigada, Luísa. Caí aqui, né? Normal, a gente tem sempre esses movimentos, mas vamos lá. José Hamilton Joaquim, doutoramento em Sociologia Econômica e das Organizações pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que ele fez em 2020. Ele tem mestrado em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular no Instituto de Educação da Universidade do Minho, quando ele concluiu em 2013, e ele tem licenciatura do ensino de português na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, em 2006. Ele passou a ser docente da Universidade Mondlane, na Faculdade de Educação, no Departamento de Organização e Gestão da Educação. Ele foi coordenador, ou é atualmente, né? Vamos ver se ele vai confirmar essa informação, do Departamento de Qualidade Acadêmica da Faculdade de Educação, da mesma universidade. Ele também é membro do Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações Sociais, sócios, né, da Universidade de Lisboa. Tem participações em conferências científicas nacionais e internacionais em Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Brasil. Tem publicação de livros e artigos nas áreas relacionadas em financiamento da educação, do ensino superior, da educação bilíngue, desenvolvimento socioeconômico da mulher. Exerceu funções de diretor de curso, de chefe de departamento do registro acadêmico, chefe do gabinete do diretor-geral do Instituto Superior Politécnico de Gaza entre 2008 e 2014. E agora, com muito prazer, ouviremos José Hamilton Joaquim trazer aí todas as suas considerações sobre como está planejado, quais são as metas do financiamento da educação superior em Moçambique. Obrigado, a professora Jucinei.
Eu vou iniciar por partilhar a tela antes de fazer a saudação. Sim, queria saudar a todos, né? Saudar a professora Jucinei, que está na qualidade que está a fazer, que está a moderar esta sessão, não é? Na qualidade da moderadora. Queria também saudar a coordenação deste eixo, a educação superior em contextos emergentes, não é? Na Associação FORGE, na pessoa da professora Luísa Cerdeira, não é? E também do professor João Oliveira. Saudar também toda a equipe, não é, que faz parte deste eixo, e saudar os colegas que estarão a fazer a articulação, não é, como debatidores, o professor João Oliveira e também a professora Elisa Silva. Saudações também são extensivas à direção da FORGE, né, na professora na qualidade, para a professora Margarida Mann, na qualidade de presidente, né, da FORGE, pelo trabalho que tem estado a desenvolver, tendo em conta aquilo que é a visão, né, da FORGE nos países falantes da língua portuguesa. A minha comunicação vai iniciar por fazer, não é? Estarei fazendo um breve contexto, uma breve contextualização do ensino superior em Moçambique, não é? E depois trago uma reflexão sobre as políticas do ensino superior atualmente em Moçambique, e em seguida irei também trazer alguma reflexão sobre perspectivas, né, os planos, tendo em conta o antigo e o último plano estratégico, né, que foi até 2020, né, ainda não temos para o ensino superior, para este subsetor do ensino superior, ainda não temos o novo plano estratégico, então estarei a trazer algumas reflexões em relação ao último plano do ensino superior em Moçambique. Como eu teria dito, iria começar por fazer uma breve contextualização, né, dizer que para podermos compreender o início, assim também como o crescimento do ensino superior nos contextos africanos, passa por olhar para o seu contexto político, histórico, não é? E Moçambique não constitui exceção, a história do ensino superior é, de alguma forma, recente, né? E os contextos políticos, históricos, pelo qual o país passou, tiveram uma forte influência, na maneira como foram ou estão organizados, né? Está organizado este subsetor e, consequentemente, também no seu financiamento, né? Em 2022, no ano passado, o ensino superior em Moçambique completou 60 anos da sua existência, né? A gênese do ensino superior em Moçambique remota do período colonial, 1962, quando foi criada a primeira instituição do ensino superior, com a criação dos estudos gerais universitários de Moçambique e Angola, né? E o processo de expansão faz-se sentir nos anos, começa, né, mesmo de forma tímida, nos anos 80, né, foram criadas mais duas, para além daquela que existia, né, foram criadas duas instituições de ensino superior, e a criação das primeiras instituições do ensino superior foram sempre em função daquilo que era o contexto político que o país estava a viver, né? Foi criado primeiro um instituto pedagógico, porque como estávamos a
era o período, né, que o país passou para ou teve a sua independência, não é? Muitos quadros que ocupavam posições ao nível de diversos setores e domínios estavam a regressar, que eram os portugueses, então havia necessidade de formar quadros moçambicanos para poderem substituir aqueles que estavam a regressar. Por isso, iniciamos com a criação do Instituto, na altura, Instituto Pedagógico, depois passou para a Universidade Pedagógica, e também a outra instituição que foi criada logo no início, a segunda, foi o Instituto de Relações Internacionais, né? O país estava, de alguma forma, a partir dos anos 85, 86, não é? Depois de uma política mais centralizada, não é? Com a implementação do socialismo em Moçambique, não é? A partir dos anos 85, 86, o país começa a abrir-se para as outras realidades, não é? E também por causa da questão do apoio, não é? A partir, por exemplo, do Banco Mundial, não é? Então, foram criadas também, foi criada também uma instituição que visava também formar quadros na área de relações internacionais e diplomacia, né? Tendo em conta esta abertura que o país estava a fazer para o mundo. E a partir dos anos 90, né, nós temos aqui também uma mudança, né? Nós iniciamos após a independência, o país abraçou as políticas socialistas, né, marxista-leninista, que era de partido único, né? Mas a partir dos anos 90, né, com os Acordos Gerais de Paz, em 92, e com a mudança do regime unipartidário para um regime multipartidário, nós também temos o processo da democratização do ensino superior, né? Foi criada a primeira lei do ensino superior em Moçambique, em 91, né? E com esta lei, as instituições privadas passam também a participar na oferta do ensino superior em Moçambique. Se antes dos anos 2000, o país contava com apenas 5 instituições de ensino público, né, nós temos um crescimento ainda mais significativo a partir dos anos 2000. É preciso também realçar que o país passou por uma guerra de 16 anos, né? E houve os acordos de paz em 1992. Por isso também podemos ver que, em termos de crescimento de redes, quer de escolas, não é? Ao nível do país, neste período foi reduzido por causa dos conflitos militares no país, não é? Então, a partir do ano 2000 a 2010, de 5 instituições que tínhamos antes do ano 2000, passamos para uma média de quase 30 instituições de ensino superior, não é? E hoje o país conta com mais de 50 instituições de ensino superior, e este número tende ainda a crescer, não é? E, na sua maioria, são instituições de ensino superior privadas. Referir que o crescimento foi tão intenso, não é? A evolução, o impulso de expandir como forma de garantir o acesso foi tão forte que chegou a um estágio de descontrole da parte do governo, e, como resultado disso, algumas instituições de ensino superior, por falta de requisitos mínimos de abertura, foram e continuam sendo fechadas. Ainda há pouco, acho que não deve fazer mais de 2 semanas, que 2 instituições de ensino superior foram proibidas de fazer inscrições dos estudantes, foram encerradas por falta de requisitos mínimos. Em termos de distribuição de instituições de ensino superior pelo país, é de referir que nós hoje já temos em Moçambique instituições de ensino superior em todas as províncias, não é? É verdade que prevalece ainda
as desigualdades em termos da distribuição de instituições de ensino superior, desigualdades regionais. Não é? Temos mais instituições de ensino superior no sul do país e no centro, em detrimento da região norte do país. E é de realçar aqui que a região norte do país é aquela que está sendo assolada, não é? Nesses últimos tempos, desde 2017, pelos movimentos extremistas, não é? O terrorismo. Não é? E, em termos de evolução do número de estudantes, com o crescimento das instituições de ensino superior, como eu teria dito, a partir dos anos 2000, também vemos, não é, o crescimento do número de estudantes. Não é? O aumento resulta das políticas de expansão nos outros níveis também do subsistema educacional, não é, que resultam das políticas de educação para todos, não é, na qual Moçambique também é signatário. E com este crescimento, ou por termos este crescimento nos outros subsistemas, né, há um rápido crescimento de jovens a concluírem o ensino secundário com aspirações legítimas para entrarem no ensino superior. Hoje o país conta com mais de 300.000 estudantes a frequentarem o ensino superior. Trouxe só aqui a relação do número de estudantes por setor do ensino. Não é? É verdade que trago aqui o ensino secundário, mas no ensino secundário nós encontramos também, eu trago só informações do ensino geral, encontramos também o setor do ensino técnico profissional. Então, percebe-se aqui a pressão que os outros subsetores fazem, de alguma forma, para o subsetor do ensino superior. Em relação ao número de docentes, referir que ainda constitui algum desafio, temos registrados avanços, sim, não é? E os desafios prendem-se na questão do nível, não é? Ainda temos poucos docentes no ensino superior, só para olhar, se formos olhar para o rácio de docentes com nível de doutoramento, não é? Então ainda é um grande desafio. Não é? E o outro desafio que nós também encontramos aqui está relacionado com o facto de a maioria dos docentes das escolas ou das instituições de ensino superior privadas, não é, a serem docentes das instituições públicas. E aqui nós encontramos, isto é reconhecido pelo o Ministério que superintende o ensino superior, o Ministério de Ciências e Tecnologia e Ensino Superior, que muitas vezes é complicado quando nós apresentamos as estatísticas, porque podemos estar a fazer contagens duplicadas. Um docente que foi contado numa instituição do ensino superior público, também pode ser recontado também numa instituição do ensino superior privado. Então, encontramos aqui ainda o desafio na área de formação de docentes para o ensino superior, principalmente nas instituições do ensino superior privadas, que ainda dependem muito dos docentes das instituições do ensino superior públicas. Em relação ao financiamento, né, como eu teria dito, iria primeiro fazer uma contextualização, apresentar alguns dados estatísticos, e depois estaria a fazer alguma reflexão sobre o financiamento do ensino superior. Dizer que não constitui dúvida para ninguém sobre o papel, não é, crucial do ensino superior para o desenvolvimento das sociedades, detendo um poder, quer no âmbito social, político, econômico e até cultural. Todavia, no cenário de inúmeras nações africanas, esse poder de influência das instituições de ensino superior tem sido fragilizado, e principalmente nas questões relacionadas com o financiamento, que podia garantir o acesso, né, e a própria qualidade das próprias instituições do ensino superior. É sabido que esses dilemas eles são globais quando nós pensamos no financiamento do ensino superior, mas eles tendem a ser muito mais ainda críticos quando nós olhamos para os países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique.
E pensar no financiamento do ensino superior em Moçambique é preciso também fazer uma contextualização histórico, político, né? Como eu teria dito no início, logo após a independência, o país abraçou um sistema político de uma economia centralizada, né? E isso também deve-se a algumas políticas internas que foram sendo adotadas, como é o caso da nacionalização de diversos setores, né? Incluindo também a educação, e neste período o financiamento do ensino superior era meramente público. Mas, a partir dos acordos gerais de paz que o país registra em 1992, houve também uma necessidade de se mudar a nossa Constituição, né, de um regime político unitário para um regime político multipartidário. Nós também temos aqui, vemos algumas influências em relação à democratização do próprio ensino superior, e o financiamento ele passa, de alguma forma, a ser um financiamento misto, público e privado. Em termos de fontes de financiamento, é de referir que as principais fontes de financiamento do ensino superior em Moçambique é o orçamento do Estado e as rendas das famílias. É verdade que o orçamento do Estado ele tem sido também apoiado pelos países que Moçambique tem relações, não é? E também as instituições do ensino superior privadas, para além, é verdade que as rendas das famílias, as mensalidades, e nós também chamamos de propinas, não é? Que tem um outro significado no Brasil, não é? É a maior fonte de financiamento das instituições do ensino superior privadas. Mas também estas contam também com crédito de bancos, e temos também, ao nível das próprias instituições do ensino superior, e principalmente as instituições públicas, que também contam com diversos financiamentos advindos de projetos de investigação, até projetos também de desenvolvimento institucional, né? Então, quando nós olhamos para a característica do modelo de financiamento do ensino superior em Moçambique, tendo em conta as teorias de partilha de custos, especificamente quando nós olhamos para as políticas de propinas, né, nas teorias de partilha de custos, podemos referir que o modelo de financiamento do ensino superior em Moçambique é um modelo dual track, né? Um modelo de via dupla, em que temos instituições de ensino superior públicas que cobram propinas para um grupo de estudantes, não é? Dependendo de instituição, não é? Existem aquelas que cobram propinas para todos os estudantes, quer no período, no regime laboral, quer no regime pós-laboral, e outras que cobram apenas no regime ou no período do pós-laboral, né? E enquanto que as instituições privadas cobram propinas para todos os estudantes. Referir que os valores em termos de mensalidades, né, quando falo de propinas, estou aqui a me referir a mensalidades, né, para os outros contextos que têm outro significado, não é? Em termos de mensalidade, referir que estes variam, estamos a falar de mínimos de $40, talvez um máximo de $400, dependendo do tipo de curso, dependendo do tipo de instituição, o período que, digamos, o curso é ministrado. E este modelo de financiamento em vigor em Moçambique, o Dual Track, é um modelo que, apesar das críticas que tem recebido ao nível daqueles que estudam sobre questões de equidade, por diferenciar, não é, tratamentos em termos de pagamentos de mensalidades, não é, os estudantes, apesar destas críticas, ela tem tido uma boa aceitação ao nível dos países
dos países africanos. Não? E um dos indicadores para nós podermos perceber qual é a atenção, qual é a preocupação, não é, que um determinado Estado dá à educação, um dos indicadores é relacionado com o PIB. Não é? Estamos a dizer quanto é que um determinado país tira do seu produto interno bruto, daquilo que é a sua produção interna, qual é a percentagem que aloca ao setor da educação. Eu trouxe aqui, de forma geral, ao setor de educação de forma geral, depois estaremos a olhar especificamente para o ensino superior. E o caso de Moçambique, nós temos a percentagem do orçamento que vai para a educação em relação ao PIB de 6,26, né, pelos os dados disponíveis, e podemos perceber quando se faz uma comparação com os outros países, não é? A média dos outros países ao nível da África subsaariana, percebemos que estamos, digamos, um pouco acima da média, né? A média dos outros países ao nível da África subsaariana está no 3,8 a 4,1 e percebemos que estamos um pouco acima, digamos assim, da média. No entanto, ainda prevalecem de forma genérica para a educação no país, ainda persistem os desafios relacionados com a qualidade na formação dos professores, na qualidade do próprio ensino, na construção de infraestruturas e as qualidades também das próprias infraestruturas, e também no apetrechamento das infraestruturas existentes. Quando nós olhamos para o ensino superior, de forma mais específica, percebemos aqui, a partir deste gráfico, que houve, sim, nos anos 2020 e 2021, não é? Por conta também das crises e também da Covid-19, algum decréscimo, não é? do orçamento para o ensino superior, mas percebemos que há uma tendência crescente. E esta tendência crescente nós também temos visto, se formos a olhar para o passado, não é? Este comportamento de uma tendência crescente nos orçamentos que são alocados ao ensino superior em Moçambique, esta tendência tem sido, podemos também encontrar ou observar em vários países africanos, não é? Mas quando nós vamos olhar para o valor, no caso de Moçambique, que é alocado, olhando para aquele valor que vimos anteriormente, os 6%, quanto é que sai daquele valor, em percentagem também do PIB, percebemos, para o ensino superior, percebemos que ainda estamos abaixo de 1%. E no plano estratégico, no último plano estratégico, as projeções eram para, por ter se percebido que o que estava sendo alocado ao ensino superior era muito ínfimo, não é? Havia necessidade de se poder aumentar, não é? O orçamento em relação ao PIB. E as projeções davam, por exemplo, para até o ano 2018, uma subida de 1,5%. Mas hoje nós continuamos com um valor, um orçamento, uma dotação orçamental alocada às instituições do ensino superior, fazendo uma relação com o PIB abaixo de 1%. E há um pesquisador que tem trabalhado muito também na área do financiamento do ensino superior, o sul-africano, Pillay Pond. Os estudos que ele tem feito ao nível de vários países, ele refere ou caracteriza o orçamento que estão alocados às instituições de ensino superior em vários países da África,
principalmente da África subsaariana, como se fossem orçamentos ad hoc, não é? São orçamentos improvisados, são orçamentos que não chegam perto daquilo que são as reais necessidades das próprias instituições do ensino superior. Então, temos aqui ainda o desafio, não é, de se poder rever essa questão do orçamento, não é, tendo em conta aquilo que é a renda nacional do país. Algumas instituições estão a inverter, digamos assim, aquele tripé entre o ensino, investigação e extensão, não é? Para ser investigação, não é? Para alimentar o ensino. No entanto, questiona-se como é que podemos deixar ou fazer com que esta inversão prevaleça, enquanto ainda temos déficit, temos dificuldades muito fortes, e principalmente na dotação orçamental ou rúbricas relacionadas com a investigação, não é? O outro indicador, para além do PIB, né, em relação ao financiamento do ensino superior, tem que ver com a taxa bruta de matrícula, né, ou o nível de participação em termos de acesso. E quando nós olhamos para algumas estatísticas, né, olhamos para algumas estatísticas passadas, percebemos que ainda estamos aquém, não é, em termos de taxa bruta ou de participação, não é, olhando para os países da região onde Moçambique está inserido. E até então não tem sido feito assim, não há mudanças de grandes vultos ou significativas que, de alguma forma, acredita-se que podem ter melhorado, digamos assim, este indicador, que é a taxa bruta ou de participação, né? E assumindo as recomendações da Unesco para a definição da faixa etária para o ingresso do ensino superior, tem como referência o grau, o grupo dos 19 aos 24 anos de idade, né? Nós estamos num país com uma população de 30 milhões de habitantes, e esta faixa etária, digamos, é maioria no país, se não metade, não é? E nós só temos apenas 300 mil estudantes no ensino superior. Em relação, para além dos orçamentos, que são o que é o financiamento, digamos, direto, injetado às instituições de ensino superior públicas, não é? As instituições de ensino superior privadas, elas o seu financiamento é a partir das propinas, na sua maioria, de estudantes, e também de doações e também de empréstimos ao nível da banca, né? O outro tipo de apoio do ensino superior, que é um apoio indireto, que é a partir das bolsas de estudos, no caso de Moçambique, que é o mais predominante. Referir que o governo financia as bolsas de estudo usando duas abordagens, né? As bolsas de estudo na totalidade e também parciais, né? Concedidas diretamente pelas instituições de ensino superior públicas, né, aos estudantes. E a segunda são as bolsas provinciais, que podem ser solicitadas pelos estudantes para custearem os seus estudos. Perdão, aqui no caso pode ser numa escola pública, como também numa escola privada. Refiro que as bolsas provinciais são geridas por uma entidade, o Instituto de Bolsas de Estudo, que é uma entidade de âmbito nacional, que está sob tutela do Ministério, que superintende o ensino superior em Moçambique. E o Instituto de Bolsas, para além de gerir bolsas ou apoios sociais aos estudantes interno, né, para poderem frequentar o ensino superior em Moçambique, também gera bolsas para fora do país. E vários são também os desafios em relação a este financiamento indireto a partir das bolsas de estudo, a iniciar pelo próprio processo de atribuição, que não são, de alguma forma, credíveis e eficientes para atender estudantes efetivamente carenciados, né? Nós não temos um sistema
que seja capaz de provar que um determinado estudante que vai e recebe bolsa de estudo, ele é efetivamente carente. Já houve uma tentativa de cadastramento, fazer um cadastro dos estudantes, todos aqueles que terminassem o ensino médio, mas acabou fracassando por diversos motivos, não é? E vivemos num país em que as rendas familiares, na sua maioria, são informais, não é? Então é muito difícil de se poder ter um sistema capaz de fazer face, mas este acaba sendo uma das fraquezas quando nós olhamos para o apoio social que são concedidos aos estudantes. E ainda as próprias assistências ainda são de alguma forma incipientes, olhando para a qualidade e também a própria quantidade, não é? E também em termos de custos de formação, os valores que são atribuídos aos estudantes rondam nos 20 a 63%, a 63 dólares mensais, que muitas vezes também não correspondem àquilo que são os custos de vida, e principalmente o país tem vivido nesses últimos dias. O número de bolsas atribuídos não chega a representar 1% do total de ingressos, apesar do compromisso do Estado, né, com a justiça social emanada da Lei-Mãe, que é a Constituição da República, e das políticas institucionais que justificam-se pela necessidade de combater as desigualdades econômicas, de gênero, regionais e as necessidades especiais no acesso do próprio ensino. O outro desafio também que se pode deixar aqui ficar em relação ao apoio social tem que ver com a diversificação do apoio social para além das bolsas de estudo. Bom, em termos de perspectivas, não é, do financiamento do ensino superior, como eu teria dito, eu vou tomar como base o último plano estratégico, não é, que ia até 2020, ainda não temos o novo plano estratégico. Referir que no antigo plano estratégico, na parte referente às estratégias do financiamento, no primeiro ponto, nós podemos ler, não é, aprovar uma estratégia de financiamento das IES que assegure a redução ao Estado dos custos unitários de formação do graduado. E para a materialização do previsto no plano estratégico, a proposta que está em discussão, as auscultações que têm sido feitas, não é, e todas as ideias que estão sendo recolhidas, não é, referente ao financiamento do ensino superior, prevê a introdução de propinas em todas as instituições do ensino superior e em todos os períodos. Lembrem-se que nós estamos, eu teria dito que atualmente o nosso sistema, a política de financiamento do ensino superior é dual, né? E esta proposta, ela está, de alguma forma, a propor uma nova política de financiamento, que é o pagamento de propinas à cabeça, também considerada o pagamento universal, digamos assim, de propinas, né? Dizer que a proposta de partilha de custos seria introduzida de forma progressiva, iria começar de forma baixa, aumentando a partilha de custos ao longo do tempo, né? Então, aqui, o que estamos aqui a querer dizer é que o Estado custeia em Moçambique um estudante durante um ano, cerca de 2.000, ou para a formação do estudante, durante um ano o Estado custeia 2.500 dólares. E a proposta, as perspectivas é de que vamos tirar os 500 dólares para os estudantes poderem comparticipar, né? No caso, o Estado continuava a financiar os 2.000 dólares, né? Na proposta de financiamento, pode ler-se que o modelo de financiamento que está sendo proposto, de propinas pagas à cabeça ou pré-pagas, diferente do modelo atual, que é de 2 vias em todas as instituições de ensino superior, vai permitir corrigir
atuais desequilíbrios financeiros no ensino superior, na medida em que se espera uma maior comparticipação dos beneficiários diretos, que são, no caso, estudantes e família, de acordo com as suas condições sociais e econômicas, e vai também incentivar as instituições do ensino superior a atraírem ou mobilizarem recursos para si por via de melhoria da qualidade e também do desempenho. Percebe-se que esta proposta, ela enfatiza a comparticipação financeira dos estudantes, justificando-se que são os beneficiários diretos, não é? No entanto, sabe-se que, para além de benefícios privados ou pessoais, não é, de poder ter uma sociedade bem educada, existem outros benefícios, que são benefícios públicos. Para além disso, aquilo que os economistas chamam também, os outros benefícios, prendem-se com a questão, por exemplo, que os economistas chamam de externalidades, não é? Como tem sido referido em vários estudos. Então, em jeito de considerações finais, queria referir que, em Moçambique, já se pode perceber as tendências, digamos, internacionais em relação às políticas de partilhas de custos, não é? Há um crescimento das instituições de ensino superior privadas em relação às públicas e cobranças de propinas em algumas também instituições de ensino superior públicas, e apesar do orçamento público tenderem a crescer ano após ano, os mesmos não satisfazem aquilo que são as reais necessidades das próprias instituições do ensino superior. Há ainda a necessidade de refletir-se sobre o modelo de financiamento do ensino superior em vigor em Moçambique, o que implica melhorar o financiamento direto, né, e o indireto no ensino superior, tomar em consideração as condições socioeconômicas das famílias, considerar nas políticas educativas os custos reais, não é, de estudos, não é? Se estamos a perspectivar um modelo diferente de financiamento, há necessidade de se saber efetivamente quanto é que os estudantes estudantes e famílias costumam despender, não é, para financiarem os seus estudos no ensino superior. Alguns estudos feitos em alguns pontos, em algumas províncias, têm revelado que os estudantes têm despendidos valores que em algum momento estão acima daquilo que são os rendimentos familiares, a média dos rendimentos familiares, quando nós olhamos para o produto interno, né, o PIB per capita. Então, há necessidade de se poder efetivamente saber quais são os reais gastos, né, como forma de podermos pensar numa política que seja consentânea, não é? Quer para o próprio Estado, não é? E também para aqueles que são, digamos, os estudantes e suas respectivas famílias, né? Para que não se esteja, de alguma forma, a incorrer, como diria o Cavax, o risco de optar por mudanças e inovações organizacionais que, muitas vezes influenciadas e intensificadas pelos mercados globais, levem ao predomínio de procedimentos que se centram na eficiência em detrimento e recuo das experiências centradas no fator humano, né? E o GASH refere que estes recuos têm que ver com a questão da privatização, com a competição do mercado, a retirada da engenharia social e a proliferação de mercados, mesmo em setores sociais, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, que são reveladoras, né, das características neoliberais, né? Então, eu terminaria por aqui, e estas são as biografias que usei, e muito obrigado pela atenção dispensada. Nossa, quantas contribuições, professor José Hamilton, para a gente pensar o contexto da educação superior. Enquanto você discorria sobre as questões de Moçambique, eu só tentava fazer
um paralelo com as questões do Brasil, né? Já que temos muitas, o João vai comentar daqui a pouquinho, mas tem muita coisa que é desafio para, acho que é geral, né? Em todos os contextos de educação, nos países e regiões de língua portuguesa, que é o nosso foco. Nesse momento, eu vou convidar o professor João para fazer um comentário, um breve comentário, e também alguns questionamentos que, porventura, ele compreenda, né, que tem relação direta com a sua fala. Então, eu vou apresentar o professor João, em seguida ele vai ter esse momento de fala, e em seguida a gente vai também ter a articulação com a Elisa Silva, que também vai poder contribuir nesse debate que é tão importante. Professor João Ferreira de Oliveira, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, também mestrado na mesma instituição, e o doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. O pós-doutorado dele também foi em Educação, ele, na verdade, tem 2 pós-doutorados na Universidade de São Paulo, em 2010 e 2016. Ele é professor titular da Federal de Goiás, é líder do grupo de pesquisa Estado, Política e História da Educação, no Diretório de Grupos de Pesquisas CNPq no Brasil. Ele integra a direção do Fórum de Gestão do Ensino Superior dos Países e Regiões de Língua Portuguesa, desde 2021. Ele é vice-coordenador da rede Universitas no Brasil, tem experiência na área de educação, com ênfase em políticas educacionais, atuando principalmente nos temas de políticas e gestão da educação superior, gestão escolar, formação e profissionalização docente. E também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1B, no campo da educação. Professor João, seja bem-vindo e vamos ouvi-lo agora. Bom dia a todos e todas. É uma alegria grande poder participar, né, dessa live, em que nosso companheiro José Hamilton, né, traz um panorama riquíssimo, né, para a gente discutir sobre o financiamento da educação superior em Moçambique. E a gente fica com muitas questões, né, e vontade de conversar bastante, mas o tempo aqui não permite, né? Quero agradecer a participação de todos aqui, como também um dos coordenadores aqui do nosso eixo, né, junto com a professora Luísa Cerdeira, especialmente dos colegas, né, de outros eixos que nos dão a alegria de estarem aqui presentes. Bem, Hamilton, eu tinha muitas questões para colocar, muito mais no sentido de ouvir mais, né, sobre o sistema de Moçambique, né, de educação superior, de financiamento, e aprendi muitíssimo. Acho que você abre um leque, né, de possibilidades aqui do nosso eixo, também de ouvir colegas de outros países, para que a gente tenha esse panorama mais amplo do financiamento, né, da educação superior em vários países, com as suas características, como é o caso de Moçambique, né? A gente vê que é um sistema que cresceu muitíssimo nos últimos anos, né, nas últimas décadas, de 1990 para cá, sobretudo, e é um contexto bastante específico, né? Uma das coisas que você já nos coloca no início é a ausência de um plano estratégico, né? E nos inquieta saber por que o plano, a partir de 2021, ainda não foi produzido, né? Um outro desafio que você nos coloca, que eu acho que também é muito presente no Brasil, é o da regulação, acompanhamento e avaliação. Talvez diferente, como o sistema está crescendo muito, você nos informa que já há fechamento de instituições, né, sem a qualidade necessária. Aqui no Brasil, nós temos uma situação semelhante, especialmente com a expansão da educação superior à distância, em que eu diria que o sistema foi bastante flexibilizado e agora se discute, né, a retomada de parâmetros de qualidade para a expansão, sobretudo, de educação superior à distância, né? Uma outra coisa que também nos chama atenção é o fato de a educação secundária ter apenas um pouco mais de 1 milhão, né, de estudantes, e o ensino primário ter 7 milhões. Né? Acho que você poderia nos informar qual é a etapa obrigatória de educação, né, em Moçambique, para a gente entender um pouco por que tem apenas, né, 1 milhão de estudantes no ensino secundário, e se isso tende a crescer e pressionar a educação
superior nos próximos anos, né? Uma outra coisa que nos chama também bastante atenção, e se você puder fazer uma breve menção, é o que quer dizer, de certa maneira você já fez, mas a gente não compreende bem qual é o peso, né, do financiamento das instituições públicas em termos percentuais. Mesmo agora, no final, tendo entendido, né, que o Estado financia apenas um ano, o que isso significa percentualmente no orçamento das instituições, né? Eu acho que é um sistema que caminha rapidamente, né, para o que você chamou de planilha, né, para uma partilha de custos, né? E aí eu fiquei pensando, né, quer dizer, se o sistema ele tem a educação superior, ela tem um percentual abaixo de 1% em Moçambique, você não mencionou se isso incorpora também o sistema de ciência e tecnologia, né? Se há o Ministério de Ciência e Tecnologia, e se esses recursos de abaixo de 1% são compartilhados com o sistema de ciência e tecnologia, ou se são específicos, né, para a educação superior. De fato, a taxa bruta de 6,9% é um grande desafio, né? Assim como essa questão, né, do apoio aos estudantes parece ainda bastante pouco, né? Se a gente considerar o que você mesmo menciona, né, nas considerações finais, em termos das condições socioeconômicas das famílias, né? E eu acho que as perspectivas que você aponta, a gente vê, por um lado, um forte crescimento da educação superior em Moçambique, né? Nessas últimas décadas, talvez a ausência do plano, né? Porque uma das coisas que preocupa bastante é o fato do Estado estar apontando para uma redução da sua participação em termos do financiamento da educação superior na graduação, né? Encaminhando isso para as propinas, né? E significa que, provavelmente, nos próximos anos, vocês vão ver crescer muito a educação superior privada, né? De instituições privadas. Eu gostaria de saber qual é o percentual de oferta de matrículas, né? Nas instituições públicas e privadas em Moçambique, para a gente ter uma dimensão, e se esse percentual de matrículas em instituições privadas também vem evoluindo rapidamente. Então, para não me alongar e para poder te ouvir mais, são essas as minhas considerações. Eu teria muitas outras para fazer, mas depois faremos no particular, né? E é uma alegria conviver com você em nosso eixo. Muito obrigado. Então, o professor José Hamilton vai respondê-lo. Eu também tenho várias questões, mas não vou adentrar, porque senão a gente vai ter muito tempo de exposição. E temos tantos convidados, né? A gente pode também ver se tem alguém mais interessado em argumentar, em fazer algum tipo de comentário ou alguma pergunta extra, né? O professor José Hamilton vai responder, em seguida a gente convida a Elisa, e aí quem tiver interesse já pode colocar no chat alguma questão ou comentário para a gente poder também ter uma participação maior de quem está nos assistindo. Professor José Hamilton, pode falar. Sim, obrigado, professor João Oliveira. Eu vou tentar responder algumas questões, talvez começar até pela última, em relação ao percentual de matrículas no público e privado, né? Referir que nós temos mais estudantes, apesar de termos maior número de instituições de ensino superior privadas, temos mais estudantes no ensino superior público. Isso justifica-se por causa do número dos cursos que são oferecidos nas instituições do ensino superior públicas em relação às privadas, principalmente cursos nas áreas de engenharia, não é? E outras áreas que em algum momento exigem um financiamento maior, não é? Tendo em conta a natureza das próprias áreas. Então, o universo
da população estudantil está nas instituições do ensino superior público, apesar de nós termos mais instituições do ensino superior privadas. Não é? Em relação aos recursos que me referi, em relação que é canalizado para as instituições do ensino superior públicas, não é? Que eu dizia que estão ainda aquém, não é? Estão abaixo de 1%. Estava-me a referir somente de recursos que são canalizados às instituições de ensino superior, não necessariamente os ministérios, não é? Os ministérios têm o seu próprio orçamento, não é? E fazendo a relação do valor que é canalizado às instituições de ensino superior públicas, olhando para o orçamento e não necessariamente o PIB, nós percebemos que o maior bolo vai para a rede do ensino secundário, e o ensino primário e o ensino secundário, não é? Ensino secundário, técnico, profissional. Para o ensino superior, olhando para o orçamento, acho que são 2%, se a memória não me está agora a traiçoar, que vai para o 2%, por exemplo, de 16%, depende, tem variado muito, a percentagem do orçamento. Não estamos aqui a olhar para o PIB, mas do orçamento, o bolo todo do orçamento, o que é que vai para a educação? Estamos a falar, por exemplo, de 20% a 16%, dependendo dos anos, tem oscilado em algum momento, também tendo em conta as crises que o país tem estado a atravessar. Então, o que sai, por exemplo, de 20% ou 16% são apenas 2% para o ensino e o ensino superior. Em relação queria saber também, em relação à obrigatoriedade, não é? Por causa daquela disparidade, nós temos um ensino primário, não é? Com cerca acima de 7 milhões de estudantes, não é? Estas disparidades prendem-se também porque o Estado tem dado uma maior atenção, né, que se diga, à educação primária, né, por conta, como eu teria dito na minha apresentação, por conta dos acordos que o Estado tem, é signatária da educação para todos, né, e o que tem estado a acontecer hoje, nós no país, com a nova lei nacional, com o novo sistema, a nova lei do Sistema Nacional de Educação, o Estado mudou a obrigatoriedade, que ia só até ao 7º ano e passou até ao 9º ano hoje, né? A obrigatoriedade ou a gratuidade do ensino vai do 1º ao 9º ano. Até 1 ou 2 anos ia só até o 7º ano, né? Então, justifica-se também este número, digamos, cada vez mais crescente de estudantes no ensino primário, não é? E por que o plano não foi ainda produzido? Não é? Nós ainda estamos à espera, não teria aqui possivelmente uma resposta talvez cabal, não é? Estamos à espera, não é? E talvez possivelmente com mudanças, não é? Dos ministros, não é? Isso pode ter de alguma forma também, de alguma forma afetado, mas se está à espera. O que nós temos agora, que saiu, acho que foi há 1 ano, é o plano estratégico da educação, não é? Mas ainda não temos o plano estratégico do ensino superior. Não sei se consegui responder todas as questões do professor João Oliveira, espero que sim, que tenha respondido, ou pelo menos quase todas. Sim, professora, devolvo a palavra. Sim.
Ah, tá. Não, foram ótimas as suas respostas, e assim, óbvio que tudo que você traz nos remete a pensar em outros momentos para a gente discutir o financiamento, qual a participação do Estado, das famílias, e como contraditório a gente ter uma expansão tão grande na rede privada, né, e a gente tem um acesso ainda à educação superior tão limitado ainda para a população que não tem condições, né, de arcar com os custos. Agora eu vou convidar a professora Elisa, vou apresentá-la formalmente, e aí ela vai poder também participar desse momento, e depois eu vou checar o chat para ver se a gente tem, né, ainda alguma questão sobre as muitas questões que você nos traz. Elisa Silva é doutora em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologia Educativa, foi professora do ensino secundário de 1987 a 1997. Em novembro de 98, ela tomou posse como presidente do Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, SECMAR, ficando no cargo por um período de 5 anos, até 2023. De 2006 a 2022, foi docente do quadro efetivo da Faculdade de Educação e Desporto, da UniCV, e também da Delegação de São Vicente, nas áreas científicas de Filosofia e Ciências da Educação. Foi coordenadora do curso de Ciências da Educação desde o ano de 2008, e atualmente é professora aposentada da UniCV e desempenha as funções de pró-reitora nas áreas acadêmicas, pedagógica e científica da Universidade Lusófona de Cabo Verde. Então, Elisa, a palavra é sua, e agora vamos ouvir suas considerações. Desligado, Elisa. Está desligado o microfone. Peço desculpas. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez neste eixo, e aproveito para saudar a doutora Luísa e o doutor João, não é, na qualidade de coordenadores, não é, desse eixo, tanto sobre a emergência do ensino superior, não é? E aproveito para também saudar a doutora Justinei, o doutor Hamilton, e parabenizar a apresentação, não é, do doutor Hamilton, que eu gostei muito, porque à medida que ele ia apresentando, né, parecia que estava a ver aspectos também comuns aqui a ver, não é? Portanto, ele começou por fazer uma breve contextualização. Aqui para ver também foi depois da independência, em 75, não é? Que se começou a dar mais atenção ao ensino superior. Aliás, o ensino superior aqui é muito jovem ainda, não é? Tem 30 e tal anos de existência. E aqui também nós temos as cidades superiores privadas estão em maioria, temos 8 universidades, não é? Ou institutos superiores privados, e temos 2 públicas, não é? A UniCV e a UTA. A UTA, que é a Universidade Técnica do Atlântico, que era uma faculdade da UniCV, mas há 10 anos atrás, não é? Passou a ser uma outra universidade pública de Cabo Verde. E também para dizer que a questão do financiamento e da sustentabilidade das instituições de ensino superior públicas e privadas em Cabo Verde é um dos problemas mais prementes que nós temos. Porquê? Porque afeta diretamente a qualidade, não é? Especialmente no contexto em que estamos a viver. Portanto, depois da Covid e também tanto as questões económicas e sociais, né? Tanto da guerra entre Rússia e a Ucrânia, e já sabemos que o contexto económico-social não é fácil. Mas há algumas observações que eu gostaria
de fazer aqui, e também algumas questões rápidas que eu tenho para colocar ao nosso colega Hamilton, e dado o passar da hora, eu vou fazer apenas 3 perguntas, porque o professor João já fez algumas questões que eu também achei pertinentes e que ele acabou por responder. Em relação à docência, portanto, disse que a formação avançada de docentes constitui alguns desafios em Moçambique. Por exemplo, docentes com grau de doutoramento ainda é baixo. Então, eu gostaria de saber se em Moçambique não tem uma política de formação contínua de docentes, não tem um modelo para essa formação. E também, em relação ao financiamento do ensino superior, disse que as dificuldades de acesso, os dilemas de orçamento e a qualidade são também questões que são grandes desafios para tanto Moçambique. Em relação ao apoio social, nós aqui também em Cabo Verde é um dos grandes desafios que nós temos, o apoio social aos estudantes, porque a maioria das famílias portanto, são carenciadas, e estudantes, a maioria pedem bolsas, mas apenas a minoria é que consegue bolsas. E muitos estudantes acabam por desistir no meio do ano por não terem condições financeiras para pagarem as propinas. Também outros fatores como alimentação, arranjamento, que também aqui em Cabo Verde nós temos esses problemas. E são questões quase idênticas ao que tanto apresentou aqui na sua comunicação. E também em relação a essa ausência do plano estratégico para o ensino superior, porque o último plano é 2012 a 2020, e quando falou também que há ainda necessidade de refletir sobre o modelo de financiamento do ensino superior em vigor em Moçambique. Gostaria de perguntar se concorda com o atual modelo de financiamento em Moçambique e as vantagens e desvantagens, porque em Cabo Verde o atual governo portanto, está portanto, a apostar seriamente num instrumento legislativo que visa a formulação do ensino superior, incluindo um novo modelo de financiamento do ensino superior, principalmente em relação às bolsas de estudo. Porque é uma questão, de facto, que em Cabo Verde precisa de muita atenção do governo, porque nós sabemos que em Cabo Verde nós temos estudantes que estudam aqui nas universidades cabo-verdes, mas também querem sair, querem ir para o estrangeiro. E os cursos que existem em Cabo Verde apenas têm acesso a vagas tanto no estrangeiro. Os cursos, agora, bolsa de estudo, os cursos que existem cá, em princípio, os estudantes devem ficar aqui. Porque o Estado também quer dinamizar e dar importância ao ensino superior em Cabo Verde. E a maioria dos estudantes conseguem vagas e escolhem Portugal para fazer os seus estudos, mas e as famílias apoiam esses estudantes, mas muitas vezes vão para Portugal, e têm dificuldades e têm que arranjar trabalho e estudar ao mesmo tempo, porque não têm bolsas, também os filhos também não conseguem ajudar. Então, não sei se isso também acontece em Moçambique, se os estudantes também gostam pensam fazer o ensino superior no
estrangeiro. Aqui está a ver, não é? Estudantes, quando terminam o ensino secundário, não é? A maioria quer, de facto, a unidade de fazer o ensino superior de fora do país. Então, uma forma, né, que o Estado encontrou para motivá-los a ficarem cá a ver é não dar bolsas com os que existem cá em Cabo Verde, poder ficar aqui e estudar aqui. Então, portanto, temos essas questões que eu gostaria de saber se em Moçambique também é a mesma coisa ou é diferente, não é? Mas deixar bem claro que, atualmente, não é? A questão do financiamento e da sustentabilidade do ensino superior é uma das grandes questões que nós temos e que o Estado e que o governo atual está a tentar resolver. Portanto, por enquanto é só. Obrigado pela atenção e agradeço. Obrigada. Oi, Elisa, que bom te ouvir. A gente teve um pouquinho de dificuldade, porque sua voz estava bem baixinha. Eu espero que o professor José Hamilton tenha conseguido entender toda a sua fala, para ele poder também te dar algum tipo de retorno. José Hamilton, a gente tem mais ou menos de 15 a 20 minutos para a gente encerrar, e tem também algumas questões no chat, né? Então, você retorna para a professora Elisa, em seguida eu passo quais foram os comentários do chat, com algumas questões também que seria interessante se a gente conseguisse também responder a todos. Eu tive alguma dificuldade em poder ouvir assim na íntegra os comentários e possivelmente algumas questões também que foram deixadas pela professora. Tenho aqui, fiz algumas anotações, se concordo com o modelo em vigor em Moçambique. Né? Esta é uma daquelas questões muito interessante, não é? Muito interessante, mas o que eu tenho estado a trabalhar, mesmo nas pesquisas que tenho estado a desenvolver, é que os modelos que estão, ou que o atual modelo, ou um outro modelo que for adotado, né, é necessário que os mesmos procurem tomar em consideração aquilo que são, né, como eu já teria dito também, os custos, os gastos reais dos estudantes, quanto é que efetivamente as famílias ganham, e tomar em consideração, se formos a pensar nas políticas de propinas, que elas estejam em condições de poder ir de encontro com aquilo que são as realidades socioeconômicas das famílias, não é? Por isso que em algum momento nós encontramos alguns contextos, não é? Eu penso que em Angola, se não me engano, já participei num fórum em que, pronto, havia um questionamento em relação ao porquê que o governo dá um teto para as instituições cobrarem propinas. Não é? Foi a forma que o governo possivelmente encontrou como forma de poder controlar. É verdade que isso levanta questões, vários questionamentos, não é? Como se o governo estivesse a interferir no mercado de alguma forma. Mas o que eu estou a querer aqui dizer é, independentemente do modelo, não é? Que seja um modelo, primeiro, procura olhar para aquilo que são as realidades sociais e econômicas das famílias e depois procure criar condições de apoio social àqueles que, em algum momento, vão ter alguma dificuldade, não é, de poder pagar pelos seus estudos, né? E que o sistema de apoio social tem que ser um apoio, tem que ser um sistema eficiente, um sistema que realmente atende, não é, aqueles, dependendo do tipo e modalidade de bolsa, as bolsas que os apoios sociais em Moçambique, na sua maioria, não são aqueles
digamos, para estudantes que tiram melhores notas, na sua maioria, existem também, mas na sua maioria são para aqueles estudantes carenciados. Então, é preciso salvaguardar isso, independentemente do modelo. Nós podemos introduzir um modelo, por exemplo, universal de pagamentos de propinas, mas como é que ficam aqueles que não estão em condições de o fazer? Há necessidade de se poder tomar em consideração esta questão. Então, professora Elisa, eu não iria necessariamente ficar a favor de um ou do outro modelo, não é? Porque é verdade que hoje, com a massificação, o crescimento da população estudantil, não é? Pessoas que procuram, né? Estudantes e famílias que procuram melhores oportunidades a partir da formação superior, tende a crescer, isso tende a crescer, e em algum momento o próprio Estado não está em condições de poder fazer face a isso. É verdade, tem que se reconhecer isso. Mas, independentemente do modelo que for introduzido, volto a realçar, tem de ser um modelo que procure estar de encontro com aquilo que são as realidades socioeconômicas, principalmente de pessoas, de estudantes e famílias mais carenciadas. E também estudantes que terminam os estudos e não têm emprego. Não sei se percebi mal em relação a esta questão, né? Também temos a realidade, não foge, a nossa não foge de Cabo Verde. Começamos também a ter muitos estudantes que terminam e hoje o mercado, né, laboral está muito competitivo, né? E também olhando para aquilo que é a própria qualidade, não é, dos estudantes que saem das instituições de ensino superior, né, por conta do que estivemos também aqui a falar, encontramos muitos estudantes que terminam e não conseguem ter emprego, não é? E dependendo também, muitas vezes, também das suas áreas de formação, não é? E aqui entramos num outro debate, que se as universidades elas devem estar a reboque do mercado, não é? Poder introduzir cursos que dão maior empregabilidade. Começamos a entrar neste nível de debate, mas o que tem acontecido também é que realmente temos muitos jovens que terminam, e depois o que tem estado a acontecer é aquele discurso político que os jovens têm que empreender, né? E nós sabemos que muitas vezes esse discurso político, como se costuma dizer, é muitas vezes de falta de capacidade dos próprios Estados de poder atender este grupo que sai e que não consegue encontrar um espaço para poder colocar em prática tudo aquilo que tem estado a aprender durante o período que estão na carteira, né? Eu só consegui captar essas, professora. Foram só essas duas que eu consegui captar, não consegui ouvir direito as outras questões. Via muito longe mesmo. Não, a outra, obrigada, conseguiu de facto responder as minhas questões. A outra questão é em relação à formação avançada de docentes. Como disse que... Em relação à formação avançada de docentes. Sim. Superior, doutoramento, sim. Sim. Como é que pensam fazer para que os docentes consigam fazer a formação contínua e consigam... Bom, esta também é um dos desafios que temos, não é? Porque muitas vezes as instituições não estão em condições de poder atribuir bolsas de estudo. Há um esforço neste sentido, né, de poder-se financiar bolsas de estudos para a formação dos docentes, mas, na sua maioria, busca por meios próprios, né? Concorre e há um incentivo. Os docentes são incentivados a fazer isso, porque a instituição não está em condições
de poder conceder bolsas de estudos para... Agora, o que acontece em algum momento também com algumas instituições de ensino superior é por terem cursos de pós-graduação, o que fazem é alguns docentes querendo, muitas vezes alguns querem novas oportunidades, querem poder ter novas experiências, né? Em algum momento fora do país e tudo isso, mas aqueles querendo, dependendo da universidade em que está, se a universidade tem algum curso relacionado com a sua área, o que acontece é poderem fazer a isenção de propinas. Faz lá o curso, né, na mesma universidade, e tem isenção de propinas. Mas constitui ainda um grande desafio, há ainda... precisamos de nos organizar para poder criar condições de formação dos nossos quadros, né? Se podermos organizar melhor e formarmos os nossos quadros com aqueles também que conseguem outras oportunidades de bolsas de estudo, de algum apoio para custear os seus estudos, melhor ainda, saímos todos a ganhar. Essa que tem sido, assim, de forma muito resumida, a experiência. Obrigado. Sim, obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Bom, agradecemos, né, as contribuições de Elisa e o debate segue. Temos no chat alguns comentários e questões. Eu vou fazer a leitura, professor José Milton, e aí, em seguida, você responde o bloco, porque não são tantas, né? Professor Adilson, agradece pela sua apresentação. Adolfo Inácio Calderon, não sei se eu estou lendo correto, ele também diz assim: parabéns ao expositor e aos colegas do eixo. Por favor, aqui no Brasil, a taxa de acesso à educação superior de adultos entre 18 e 24 anos de idade é de 25%, que é muito baixo, considerando países do OCDE e outros países da América Latina. Além da taxa de investimento do PIB, o expositor teria o dado da taxa de acesso em Moçambique. Aí a professora Luísa comenta logo abaixo, deixa eu me ver aqui, que em 2017... Eu respondi pelo Hamilton, e posso, talvez isso. Aqui, entrarmos um pouco em diálogo, não é? Se me permite... 6,9%, né? Se me permite, Jucinei. E respondendo ao Adolfo, não é? Que cumprimento, e ajudando aqui o nosso amigo Hamilton, é assim, obviamente, quando nós estamos aqui a discutir e estamos a comparar experiências a nível mundial, temos que ter consciência de onde é que partiram os países, não é? E a grande maioria dos países africanos tem que, digamos, fazer tudo praticamente de um momento para o outro, não é? E o que se passa, muitas das perguntas que vocês fizeram, quando se compara o ensino, o número de estudantes do ensino básico, o ensino secundário ou médio, como vocês dizem no Brasil, e depois o superior, e se comparam as taxas de escolarização destes níveis, obviamente se percebe, primeiro, a taxa de crescimento da população em África é incomparavelmente maior do que acontece nos países europeus e mesmo até já na América Latina. Portanto, é um crescimento populacional muito, digamos assim, um desafio muito grande, não é? Ao contrário de noutros países em que há um envelhecimento populacional. Portanto, aqui há que fazer tudo de repente e, digamos, com um crescimento populacional imenso. Portanto, há aqui um 6,9, é evidente que é muito baixo, mas temos que perceber de onde é que partimos. E por isso não é, digamos assim, é evidente que não chega, terá que partir para muito mais, temos que ser muito mais exigentes, mas é evidente que não podemos estar a comparar realidades que partiram, digamos assim, não é? Uns já tinham feito metade da maratona e os outros começaram no princípio, se eu posso usar esta imagem. Portanto, temos que às vezes comparar, porque não estão todos, às vezes, não partiram todos do mesmo momento. E por isso é preciso fazer
obviamente, investimento no ensino básico. É evidente que, como perguntaram, então, mas onde é que estão os alunos do ensino médio, do ensino secundário? É preciso, obviamente, aumentar muito, muito essa expansão, porque depois eles é esses que depois vão bater à porta do ensino da educação superior e ainda não estão a bater à porta, não é? Para fazer a entrada no ensino superior. E é preciso, portanto, investir muito no ensino básico, investir muito no ensino médio, secundário e, obviamente, investir também no ensino superior. E são tantos os desafios que, obviamente, é quase colossal fazer, digamos, tudo em simultâneo. Nós temos uma expressão em Portugal que é Roma e Pavia não se fizeram num dia. E realmente é mesmo muito difícil, não é? Eu fiz trabalhos e estudos para Cabo Verde, já fiz também para Angola, conheço bastante bem também a situação de Moçambique e, portanto, realmente é preciso exigir, obviamente, recursos, porque se os governos não priorizarem a área da educação no seu todo, e obviamente a educação superior, não há milagres, podem ser crentes, mas milagres eles não acontecem, porque, no fundo, é preciso o quê? É preciso haver investimento para construir infraestruturas, edifícios, laboratórios, é preciso, como é evidente, importantíssimo, formar o corpo docente. Sem ele não vai haver milagres também, não é? Temos que formar as pessoas que estão, digamos, a matéria-prima que é fundamental. Mas como é evidente, reparem, é preciso fazer na base, na estrutura intermédia e depois na educação superior. E o problema é que nestes países tem que se fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, é colossal o que estamos a pedir, não é? E, portanto, quando o Adolfo diz só 6,9, pois é, meu amigo, é só 6,9, mas de onde é que eles partiram, não é? E ainda por cima é uma população jovem. Eu, quando fiz o trabalho para Angola, e foi apresentado em 2017, quando eu fazia a projeção da pirâmide etária, os jovens que iam estar a bater à porta do ensino da educação superior, portanto, em 2030, eu dizia assim, isto é, quer dizer, é de uma pessoa ficar, quer dizer, eu não quero ser ministra do ensino superior nem pensar, porque realmente, quer dizer, o que é preciso em termos de edifícios, laboratórios, pessoal e investimento é colossal. Portanto, quer dizer, é, vamos dizer, um desafio colossal. Agora, é evidente que tem de ser respondido, porque o desenvolvimento, a harmonia dos países para o futuro depende disto. Só para responder ao Adolfo, não é só 6,9. É a ter chegado aos 6,9, de onde eles partiram, quem não conhecia, é preciso conhecer de onde é que eles partiram. Não é isso, Hamilton? É isso, professora. É isso, professora. Bom, a professora também já teria dito, é verdade que temos, não só em Moçambique, estudos têm revelado ao nível da África que há várias prioridades, são várias as prioridades. E nós percebemos em algum momento que há uma tendência, para o nosso caso, de se priorizar os outros subsetores em detrimento do ensino superior por várias razões, até porque nos outros subsetores têm tido alguns apoios, né? Então... É mesmo apoios internacionais, não é? Programas internacionais. Sim, agora há aqui um aspecto, por exemplo, importante, que é muitos dos professores que vão, digamos, lecionar no ensino básico e no ensino médio estão a ser formados pela educação superior. E, portanto, é também um momento importante, porque, digamos, se não se investir na educação superior e de uma forma, digamos assim, muito intensiva, não, é ex-ante também o problema não se resolve, não é isso? Sim, é mesmo isso, professora, é mesmo isso. Então, mas entra a questão das prioridades, como também a professora disse, né? Dentro de várias prioridades que nós temos como país, em diversas áreas, diversos setores e domínios, entra a questão também da prioridade. As experiências têm mostrado que
quando nós priorizamos a educação, não é? Salvaguardamos muitas questões futuras, não é? Então, precisamos de repensar na prioridade da educação, não só nos outros setores, não só no ensino superior, mesmo também nos outros setores. Um dos grandes dilemas que nós temos tido agora, por exemplo, prende-se com o facto da qualidade do próprio, que está a crescer muito, ensino primário e o secundário, também que tende a crescer muito, e depois estes terminam o ensino médio, querem ingressar para o ensino superior, não é? Com muita fraca qualidade, e encontra também um ensino superior fragilizado. Então, estamos aqui a ver qual vai ser o produto, né? Se ele já veio fraco dos outros subsistemas, encontra um ensino superior fragilizado, começamos a ver quais são as saídas, né, em termos de qualidade. Então, é um grande dilema, mas precisamos de apostar na formação, não é? Porque sabemos que salvaguarda muitas outras questões em termos de necessidades que o país efetivamente precisa. Né? Obrigado. Professor José Hamilton, a gente já está tendo que encerrar. Eu vou fazer a leitura aqui dos últimos comentários no chat. Agnes Novella, de Moçambique, ela diz o seguinte: o nosso orador fez referência a algumas instituições públicas a cobrarem propinas mensais nos 2 regimes. Qual seria a razão deste fato? Até onde se sabe, o ensino público é procurado majoritariamente por estudantes oriundos de famílias de baixa renda, e são, de fato, viradas à inclusão de todos. Teríamos alguns exemplos, e Adolfo agradece a Luísa, comenta, e eu acho que ele já está satisfeito com a resposta, e o professor Marcelo Bezerril, da UNB, diz: excelente debate, parabéns a todos do eixo, comentadores, e ao José Hamilton pela ótima exposição. Adolfo está pedindo para fazer uso da palavra, mas eu vou retornar ao professor José Hamilton, e assim que ele concluir, se a gente tiver tempo, a gente passa, então, para Adolfo, justamente por termos essa limitação mesmo de tempo. Desde já, eu acho que vai ser a minha última fala, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e logo mais a gente terá novas atividades do nosso eixo. Professor José Hamilton, a palavra é sua agora. Ok, obrigado, professora. Não sei, talvez podia fazer algum comentário em relação a cobranças de propinas no público, não é? Nós temos 2 modalidades. Existem a cobrança da propina no público é feita, por exemplo, nas universidades, não é? Nas universidades é feita no período pós-laboral, né? Porque nós temos 2 períodos. O período pós-laboral é aquele período que dá oportunidade àquelas pessoas que não têm tempo, por diversos motivos, né? Principalmente por motivos profissionais, não têm tempo no período laboral, então eles entram no período pós-laboral. Então, partindo do princípio que o docente do ensino superior, ele já dá aulas no período laboral e o Estado paga o seu salário por isso, para o outro período é como, digamos assim, como se fosse um período privado, vamos assim dizer, mesmo no público, né? Então, os estudantes pagam uma mensalidade, né, para que este professor, que também dá aulas no período laboral, encontre tempo para também poder dar no outro período. Então, há esta cobrança também de mensalidade. A outra forma de cobrança de mensalidade são nas instituições, nos institutos politécnicos públicos, não é? E nos institutos politécnicos públicos, diferente desta realidade que eu estava aqui a dizer, das universidades que cobram só num período, não é? Que é o pós-laboral, os institutos superiores politécnicos públicos em Moçambique cobram nos 2 períodos. Não é? É verdade que se diz que são valores simbólicos, não é? Que se cobram de mensalidades, que podem variar entre 30, não é? 30 a 40 dólares, não é? Dependendo também do período. Os institutos superiores politécnicos públicos, eles cobram a propina
Por quê? Porque são aquele regime, é aquele sistema de ensino que é mais dispendioso, não é? Tem que se comprar todo um conjunto de maquinaria, dependendo também dos cursos, né, que são ministrados. Na sua maioria são cursos ligados a engenharias, né, quer de minas, agrícola e outras, né? Então, há a necessidade desta maior participação, digamos assim, dos estudantes, diferente dos estudantes que estejam a frequentar as universidades públicas, que se cobra apenas no período pós-laboral. Então, era isso que propunha deixar aqui ficar. Eu penso que já foram, já estamos também com o tempo, né? E devolvo a palavra a Jucinei e vamos, possivelmente, talvez fechar, né? Queria agradecer, mais uma vez, pelas questões, talvez esta é a oportunidade, agradecer pelas participações, pelas questões que foram colocadas, não é? Desafiam-me também como docente e como pesquisador nesta área, não é? E obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer, né? Já agradeci, na verdade, estou reforçando os agradecimentos, porque a gente teve um público hoje muito efetivo, que participou de toda a explanação e de todos os momentos. Agradecer também a presença da professora Luísa Cerdeira, que também contribuiu bastante, professor João, professora Elisa, demais membros da Forges. Adolfo, eu sinto muito, mas a gente realmente está com o tempo extrapolado, mas, assim, suas considerações foram levadas em consideração e a gente pode pensar em outro movimento, né, professor Zé Milton? Porque eu acho que esse é um tema de extrema relevância no conjunto de países e regiões de língua portuguesa, porque os desafios são de todos nós, inclusive no Brasil, a gente tem também bem parecidos. Mais uma vez agradecer, essa live vai ficar armazenada, né, no YouTube, no canal do YouTube da Forges, então teremos outras atividades, acompanhem tanto no Instagram quanto no YouTube e também na página da Associação da Forges, para a gente conseguir manter esse grupo pensando os rumos da educação superior nos contextos emergentes, que é o nosso eixo da Academia Forges. Muito obrigada a todos e todas, e até mais. Obrigado, professor. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.